Estamos de volta com Ballarini Presente. Hoje eu estou te apresentando o Medina, com a sua cerveja artesanal, que tem o mesmo nome, Medina. E aqui o telefone. Qual é o telefone? O telefone que nós temos é 9654-6130. Mas quer saber um pouco mais da cervejaria? Entra nas nossas redes sociais www.medinasbeer.com.br e Instagram Medinas Beer e Facebook Medinas Beer. No intervalo nós conversamos sobre isso. Olha a qualidade do malte. Eu não sei se dá para vocês verem. É uma coisa de louco. Isso aqui não vai voltar porque eu vou comer. E tem gosto de ovo maltine. É uma delícia. E esse aqui é o lúpulo, que é usado, o Medina estava me contando, que é usado para conservar. Medina, de onde vem? E nós trocamos de cerveja, agora nós estamos experimentando Nós estamos experimentando uma cerveja chamada American Pale Ale. Uma cerveja de estilo americana, mas uma cerveja que tem um grau médio de amargor. E cabe lembrar que é muito engraçado, às vezes as pessoas não prestam atenção, mas sempre na lateral do rótulo das melhores cervejas, ela existe um padrão internacional de amargor e de turbidez da cerveja. Se ela é mais clara, se ela é mais escura, se ela e a quantidade de álcool que existe dentro da cerveja. Então, na lateral das melhores marcas de cerveja, existe um padrão de cerveja. Vamos dar um exemplo. Uma cerveja com IBU 30 significa que ela tem um grau de 0 a 100, 31 de amargor. Aquela cerveja que nós tomamos agora há pouco, ela tem IBU 10, então é uma cerveja com um amargor leve. Então, para você não comprar uma cerveja artesanal errada, procure saber o seu estilo que você gosta de cerveja, mais amarga, menos amarga, e dá uma olhada aqui no padrão de 0 a 100, qual que é o nível de amargor e qual que é o nível de se a cerveja é clara, se a cerveja é mais escura e a quantidade de álcool que nós temos na cerveja. Às vezes eu preciso esclarecer, essa cerveja está à venda para quem quiser, comerciantes, particulares e tal. E ela tem toda a documentação, né, do Ministério da Agricultura. Uma das coisas que hoje nós temos que tomar cuidado é o que você vai beber. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou tomar uma cerveja artesanal, mas não sabe a sua procedência. Por que eu falo isso? Se você olhar no meu rótulo aqui do lado direito em cima, tem um selo de produção independente de cerveja artesanal, que eu sou sócio da Associação Brasileira dos Fabricantes de Cerveja Artesanal do Brasil. Esse é um ponto, para ser sócio para você ser sócio, você tem que ter um número do mapa. O que é? Ministério da Agricultura e Pecuária, ela dá um número para você poder vender e fabricar cerveja no Brasil. Se a cerveja não tiver mapa, não compre, porque você não sabe a procedência dos produtos que foram fiscalizados. Eu vou dar um exemplo. Para eu tirar o mapa, eu tive que primeiro passar por todas as exigências da Prefeitura de Peruíbe, depois tirar a vigilância sanitária. Depois de tirar a vigilância sanitária, eu tive que provar a potabilidade da água no Instituto Adolfo Lutz. E depois, o Conselho Regional de Química veio aqui, fez uma vistoria, que eles fazem anualmente a vistoria na fábrica para ver se está tudo no conforme, higienização, produtos. Além disso, quando tiver finalizado isso, além da planta e todas as documentações, eu tenho que... O Ministério da Agricultura vem aqui e tem mais de 150 itens que ele observa se você pode vender ou fabricar cerveja, e eles te dão o número do mapa. Eu experimentei agora a cerveja. Essa cerveja ela é diferente, ela é um pouco mais amarga do que aquela, né? Exatamente, foi o que eu falei. Por quê? É assim, é o padrão da cerveja. As cervejas American Pale Ale, que é APA, nós chamamos de APA, ela existe um padrão de amargor. Ela vai entre 25 até 45, mais ou menos a média aí de amargor. Então é uma cerveja que você vai comprar, eu quero tomar uma APA, você vai tomar uma cerveja de médio amargor.
Então você sabe que você vai tomar uma cerveja amarga, que é um padrão universal. Hoje, um padrão no mundo das cervejas registradas, elas são assim. Agora cabe lembrar o seguinte, aquela cerveja que nós tomamos agora há pouco é uma cerveja Brown Ale. É uma cerveja de chocolate, mas ela contém malte de chocolate, ela contém chocolate dentro da cerveja. Então significa que ela é uma cerveja escura e ela não é uma cerveja puro malte. É uma cerveja, porque puro malte é quando somente ela é feita com malte. Malte e lúpulo. Malte e lúpulo. É assim. Essa é puro malte. As minhas cervejas puro malte, essa e a próxima, no próximo intervalo, que eu vou estar mostrando para vocês, é uma cerveja puro malte. Eu procurei seguir a lei da Baviera de 1516, que naquela época, lá em 1516, eles adotaram um padrão das cervejas puro malte. Foi colocado naquela época uma lei que a cerveja só poderia conter lúpulo, malte, somente malte, água e fermento. Mais nada. Então, algumas cervejarias hoje ainda, até nome, de nome, se você olhar lá embaixo, ela segue a lei da Baviera de 1516. E as minhas cervejas puro malte são padrão da lei da Baviera. Você está me falando que esse malte veio do Uruguai. Esse malte aí veio do Uruguai. Todas as minhas cervejas, eu sigo um padrão de fazer cerveja com uma qualidade, como se pode dizer, de padrão internacional. Não que nós não tenhamos alguns maltes aqui de qualidade, que nós temos agrário também, é um malte bom. Mas os maltes que eu uso são importados porque eu sigo um padrão internacional de cerveja. Então, se você tomar uma APA dessa aqui lá em Amsterdã, ou se você tomar uma APA dessa daqui também na Alemanha, você vai ver que é o mesmo padrão. E o lúpulo? O lúpulo, existe vários tipos de lúpulo, vários. Cada lúpulo ele dá uma essência na cerveja. Então, um lúpulo para uma cerveja de trigo já não pode ser o lúpulo que vai nessa cerveja. Então, o lúpulo que vai nessa cerveja, até que ela leva o nome, American Pale Ale, é um lúpulo com padrão, ela tem um sabor frutado, mas do próprio lúpulo. Agora, você pega uma cerveja de frutas, de trigo, existe um lúpulo que eu coloco na cerveja, e esse lúpulo é um lúpulo australiano, que ele tem um leve sabor, aroma de damasco e melão no próprio lúpulo. Essa cerveja tem um saborzinho diferente. Eu estou comendo o malte, é o lúpulo que dá essa diferença? Exatamente. É mais amarguinho? É o lúpulo que dá o amargor na cerveja. Qual é a origem da cerveja? Uns falam que são os vikings. Na realidade, as cervejas, a história fala que a cerveja começou lá no Egito. Encontraram, inclusive, vasos com cerveja no Egito, e naquela época, somente os reis, e os faraós que tomavam cerveja. Então, eles acabaram usando. E engraçado que talvez muitas pessoas não sabem, que é assim, o que sobrar da cerveja, vamos supor, sobrou malte, a cerveja está estragando, e o que vira a cerveja? Não tem a menor ideia. Whisky? Exatamente. Malte whisky escocês. Exatamente. O single malt é malte puro, né? Malte puro, então é feito com puro malte. Por isso que eu gosto. Aliás, eu gostei muito desse. Então o malte. É muito difícil achar um whisky verdadeiro com malte puro. Malte. É muito difícil. Porque são vendidos milhões de garrafas e é uma coisa industrializada, não é a mesma coisa que essa cerveja. E assim, você coloca a cerveja, ela vai evaporar o álcool, ela vai virar, destilar, é a própria produção do álcool que foi feito com malte que vira o whisky. Olha, vocês que me acompanham, vocês podem já ter notado que eu, de vez em quando eu me coço, porque eu sou alérgico a um monte de coisa, a conservante, aromatizante. Eu não poderia tomar cerveja se não fosse por malte. Eu estou tomando aqui e ninguém viu. Não, eu cocei a orelha, mas foi um mosquito. Então você falou da origem da cerveja, né? E você também no intervalo estava falando que a IPA
É da Índia, né? É um cervejo estilo indiano, porque naquela época as cervejas IPAs eram fabricadas na Índia e eles colocavam muito lúpulo na cerveja, Que é o porque conservante. o lúpulo ele tem a função de conservar, para evitar que a cerveja estrague. E eles transportavam a cerveja da Índia para a Inglaterra. Então, é uma cerveja com muito amargor. E existem pessoas que gostam de cerveja double IPA, que é 2 vezes mais amarga, né? Então, assim, eu tenho a IPA e essa aqui é uma cerveja que eu tenho, que é uma cerveja duplo malte. Uma cerveja que eu faço com 2 maltes, um malte Pilsen e um malte alemão caramelo. Por isso que, se você olhar a cerveja, ela tem um tom meio avermelhada, meio caramelo, que dá a tonalidade. E as cervejas Pilsen, muitas pessoas hoje chamam cerveja Pilsen, mas de Pilsen não tem nada, porque a cerveja Pilsen mesmo tem que ser puro Pilsen. E não colocar outros tipos de cereais não maltados, milho e arroz na cerveja. Você falou também do fermento. Que fermento é esse? O fermento é incrível, né? Eu percebi nessa vida algumas coisas que o ser humano não fica sem: água, oxigênio e açúcar, né? Sem açúcar o ser humano não sobrevive. Então, assim, nós já podemos perceber que se cair a sua taxa de açúcar no sangue, você acaba morrendo, porque você fica com hipoglicemia. A mesma coisa, o fermento, ele se alimenta do açúcar. E é o açúcar do malte que você percebeu que quando você... É doce. Isso aqui então, é uma delícia. Eu me encantei com isso. É o açúcar do malte. Vou até querer levar o malte para casa para comer no café da manhã. O açúcar do malte é que faz o fermento transformar o açúcar em cerveja e em gás carbônico. Se você analisar agora, está fermentando. Tudo aquilo que está acontecendo ali, naquele fermentador, nós temos ali agora 2 cervejas que faz tanto sucesso aqui que eu não dou conta, eu tive que acelerar a produção, que é uma Weizen, uma cerveja de trigo. Naquele momento, o fermento está consumindo o açúcar do malte e transformando em CO2. E o CO2... E do trigo também. já virou açúcar, o açúcar do malte e do trigo. E aí, o trigo é doce também. E o que acontece? Essa transformação é que faz virar a cerveja. Só que ali naquele momento de fermentação, o CO2 está indo embora. Dali eu vou passar para maturação e ela vai ficar 10 dias a 0 graus, a 2 graus, ela vai ficar 10 dias maturando. Quando estiver pronta ali, quando parar aquelas bolinhas ali, eu sei que o fermento consumiu todo o açúcar que está dentro do fermentador. Todo açúcar. Quando ele consome todo o açúcar, eu sei que parou a fermentação, chegou no ponto exato, chegou no nível de álcool exato. Consome o açúcar, vira álcool, transforma o malte em cerveja e o CO2 é eliminado naquele momento. Então é um açúcar, o fermento, ele é uma bactéria, ele é um fungo, o que ele é? Ele é uma levedura, né? Nós chamamos de levedura. Olha, isso é uma coisa muito interessante. A levedura de cerveja é a borra, né? É a borra da cerveja. O que você faz com essa borra? No próximo bloco eu vou mostrar para você um pouco da borra da cerveja. Na realidade, a borra da cerveja, que é o fermento, a gente aproveita ainda algumas vezes. Depois não dá para aproveitar mais. Então, você reaproveita ele. Mas assim, eu num padrão até de sanitização, eu praticamente utilizo o fermento novo sempre. Sempre fermento novo. Porque ele é tão sensível que assim, eu corro o risco de, num processo de reutilizar o fermento, eu corro o risco de estragar todo o material que eu fiz, né? Esse bloco está terminando. Conta pra gente, qual é a proporção, o que o senhor quiser fazer. Claro que eu vou ter que
jambrar, vou ter que sofrer, vou É, ter que errar. não, eu vou falar para você como funciona. Qual é a proporção Ó, de malte e A lúpulo? proporção que eu vou falar uma coisa para você, você vai dar até risada. As cervejas que você hoje consome aí e acha que é cerveja, é assim. 2 kg de malte faz 100 garrafas de cerveja, uma média. Medinas Beer é 15 kg de malte, aí nós fazemos 100 garrafas de cerveja. E lúpulo? O lúpulo depende do estilo da cerveja, porque aí é assim, muito lúpulo, muito amargor. Pouco lúpulo, menos amargor. Então assim, eu não posso fazer uma cerveja sem amargor num American Pale Ale, porque assim, quem tá lá nos Estados Unidos, vem aqui no Brasil, vem em Peruíbe e fala, vou tomar uma American Pale Ale. Não. Ah, Isso aqui não é a Pale Ale, porque não é amarga. Então a gente tem que seguir um padrão de lúpulo. Agora é assim, a receita, o tipo do fermento, qual é o tipo do malte, qual é. Aí cada cervejaria adota o seu critério para fazer o seu sabor diferenciado. Cada cervejeiro tem a sua forma. Cada cervejeira tem a sua forma. Vamos para o intervalo, na volta a gente vem com a IPA. Isso. E depois nós, UPA. Ó.